Vamos lá, pessoal, começar mais uma aula aqui comigo, Bruno Vilar. Um prazer enorme ter vocês. E vamos lá, pessoal, falar agora sobre operadores lógicos e a tabela dos operadores. E uma dúvida comum, professor, não entendi. E aí eu sempre pergunto, não entendeu o quê? Não entendi. Aí eu pergunto, qual é a regra do ou? E ou? Qual regra? Então, assim, se você não sabe que no ou aparecer um V, o meu resultado da verdade, então eu tenho um problema aí. Se no F aparecer um F, no E, na verdade, aparecer um F vai dar falso, então eu tenho que ter esse cuidado na situação. Então, eu preciso decorar aquelas 5 relações. No ou aparecer um V me dá verdade, no E aparecer um F me dá falso, na condicional VF, né, até brinco, Vera Fischer é falsa, quem é mais antigo vai lembrar. Bicondicional, a igualdade vai me dar uma verdade, V com V e F com F. E a disjunção exclusiva, o ou, né? Você vai ter a diferença VF e FV me dando verdade. Então isso tem que estar na sua memória, curta duração ali, que você acesse rapidamente. Claro, você vai guardar essa memória longa, mas quando você acessar essa lembrança, seja de forma rápida aí, tá? Então vamos lá, vamos começar a diversão? Caso seja logicamente falsa a proposição composta. Então isso aqui, bem importante, ele já fala proposição logicamente falsa proposição composta. Então, vamos lá. O auditor encaminhou o relatório assinado, primeira proposição, e a multa será aplicada, segunda proposição, conectivo E. Então, a proposição simples, a multa será aplicada, também é logicamente falsa. E aí eu tenho um problema. Qual é o problema que eu tenho? Porque quando eu paro para observar, eu tenho duas proposições, eu não sei o valor, mas eu sei que essa combinação vai dar falso. Então, na conjunção, existem 3 possibilidades. Pode ser VF, pode ser FV e pode ser FF. Então, a proposição "a multa será aplicada", ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Eu não tenho garantia do resultado. Então, como ela pode ser verdadeira ou falsa, eu não posso garantir. Por isso que se eu penso na dupla, eu não consigo dizer, porque eu tenho 3 opções. Então, se uma conjunção é falsa, basta uma das partes ser falsa. Agora, qual é, eu não posso garantir. A outra pode ser verdadeira. Então, em P que a falsidade de uma parte já derruba tudo. Então, nesse caso aí, a nossa primeira questão, o item vai estar errado na situação. Beleza? 02. Se ele atacou o animal e ficar provado, ele responderá. Julgue o item seguinte acerca dos aspectos da proposição. Deixa eu botar aqui para marcar texto, botar um verdinho. Relacionados à lógica sentencial. Se for falsa a proposição, ficou provado. Deixa eu até tirar aqui um pouco. Se for falsa a proposição, ficou provado. P será verdadeira, independente do valor lógico de suas outras proposições simples constituintes. Então, ficou provado, está aqui, né? Ficou provado, está aqui. E aí, qual é o detalhe técnico da situação? Ficou provado, isso é falso. Ok? Ok. Qual é o conectivo da história? É o conectivo E. Então, toda essa relação de cá, ela obrigatoriamente ela vai ser falsa. Porque no E basta apenas um valor falso. Então, aqui, ó, eu posso garantir a vocês que vai ser falso. Então, ele atacou o animal e ficar provado é falso. Bruno, qual é o valor de atacou o animal? Eu não sei. Aí, essa segunda proposição aqui é a diversão, é o desconhecido. Só que na condicional, pessoal, o que você sabe? Que tanto faz F, V, quanto F, F. Essas duas situações, vou passar demais aqui o F, essas duas situações vão gerar um resultado verdadeiro. Então,
não tem como eu fugir da situação, porque independente aí, né, ou seja, sempre que a minha primeira for falsa na condicional, a minha segunda proposição também vai ser falsa. Então, nesse caso, eu posso garantir sim. Então, se o antecedente é falso, a condicional é verdadeira. Então, a condicional só é falsa, lembra, quando for o VF, a brincadeira lá do Vera Fischer. Então, o item está correto, eu posso garantir sem problema nenhum, tá? 03, vamos lá. Olha que questãozinha bem legal e cuidado aqui. Se eu falar palavras difíceis, corro o risco de não ser compreendido. Se eu falar palavras com duplo sentido, corro o risco de não ser compreendido. Então, cuidado, falo palavras difíceis, mas não com duplo sentido. Mostrando as proposições P, Q e R precedentes, julgue o item seguinte. A proposição P e Q, ó, cuidado, P e Q, pode ser expressa por. Veja que temos uma coisa interessante. Primeiro, ó, corro o risco de não ser. Deixa eu botar aqui a cor. Esse melhor amarelinho. Corro o risco de não ser compreendido. Corro o risco de não ser compreendido. Então, se você observar, ele está trazendo o P&Q, tá? O P&Q. E o meu P&Q acontece o seguinte, pessoal. Ele tem P é uma condicional e Q também é uma condicional. Então, como o efeito, né, é o mesmo, como eu mostrei a vocês, então tranquilamente eu posso colocar esse efeito. Não tem problema nenhum, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, mesmo efeito, então vai ser o mesmo efeito, eu não vou repetir ele 2 vezes, tá certo? Então ok. Qual é o erro da história? O conectivo é o "e", ele colocou o "ou". Então seria, se eu falar palavras difíceis, "e" com duplo sentido, aí ele colocou o "ou", por isso está errado, corro o risco de não ser compreendido. Então nós chamamos isso de uma relação lógica bem simples, porque você tem A condicional com B. E é isso que nós temos. E aí você tem C condicional com B. Então, como eu quero juntar essas duas proposições, então nesse caso aí vai ser A e C condicional com B, porque o efeito é o mesmo, eu não vou repetir. Então, P e Q significa que as duas condicionais acontecem juntas, porque o E é simultaneidade, e aqui o erro está que a banca trocou o E pelo OU para confundir. Cuidado. Você pode achar agora. Opa, tá errado aqui, tá, pessoal? Tá aí o gabarito tá errado. É a posição aqui, às vezes, que eu ajustei. Então, o que é que você pode achar? Você pode achar que é uma questão simples, mas não é. Por quê? Eu vou explicar a vocês por que não é. Pelo simples motivo, pessoal, o que que acontece? Deixa eu até mudar aqui. Acontece uma coisa básica, especial. Nós olhamos para a situação e, às vezes, no calor da emoção, né, você ali acaba esquecendo, tá, deixa eu ver aqui. Pronto, só para não ficar dúvida, aí o item errado. Você não percebe. Então, por que isso é cobrado até hoje? Porque muita gente se confunde ainda com "i" e com "ou", tá? Pode acreditar nisso. Então, em relação à lógica proposicional, julgo o item a seguir, considerando os símbolos lógicos como um tal. A sentença, as mudanças nas correntes marítimas, e aí cuidado com essa situação, tá? São consequências das fases da Lua, tá? Cuidado, pessoal, não é porque apareceu a palavra consequência que obrigatoriamente vai ser uma condicional. Então, quando ele fala as mudanças nas correntes marítimas são consequência das fases da Lua, isso não é uma condicional. Isso é uma proposição, então, simples, né? Porque é apenas uma afirmação. Não existe a estrutura do sim, então. Até para ter o sim, então, era necessário que duas frases independentes, duas proposições, o que não aconteceu. Então, nem toda frase pode ser representada por uma condicional. Lembrando disso, ele falou que é uma condicional, aí o item está errado na situação. Beleza?
0,5, a proposição P condicional Q ou RQ representa a seguinte sentença: a elevada produtividade de uma empresa agropecuária, e aí que está a sementinha do mal, tá? Porque olha a sementinha do mal aqui, é consequência direta de uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção. Então, qual é a consequência? Que a elevada produtividade de uma empresa agropecuária, isso é a consequência. Então, a elevada produtividade de uma empresa agropecuária não é a causa. Se ela é a consequência, isso daqui é o meu quê? É o meu efeito, pessoal, tá? É o meu efeito. Então, lembra? Causa, condicional, efeito. Então, a ordem está errada. Por isso, e a produtividade, como eu falei a vocês, é o efeito, e a ordem correta seria R e Q, vejam aqui, R e Q condicional com P, porque a minha proposição simples, ela tem a função de efeito, e ela, por ser o efeito, ela vai ficar o quê? Depois da seta. Então, o CESP adora inverter causa e consequência, claro, o objetivo dele é derrubar vocês, e lembre-se que a consequência, ou o efeito, né, fica depois da seta. Então aí o item está errado. Perceberam a pegadinha? O legal é perceber agora. A Semana Farroupilha é uma das principais festas populares do Rio Grande do Sul, e a valorização dessa festa é consequência do esforço do povo gaúcho em preservar suas tradições e cultura. O texto precedente é corretamente expresso pela proposição lógica. Então, a Semana Farroupilha é uma das principais festas populares do Rio Grande do Sul e a valorização dessa festa é consequência do esforço do povo gaúcho em preservar suas tradições e cultura. Qual letra vocês vão marcar? A, B, C, D ou E? Tic-tac. Então, pessoal, o trecho ele traz duas afirmações ligadas pelo E. Não há relação de condição. O conectivo E é a conjunção. Porque quando ele fala que é consequência do esforço, né, é a complementação, a valorização dessa festa é consequência do esforço do povo gaúcho em preservar suas tradições e cultura. E essas tradições e cultura não seriam um elemento separado, né? Então, por isso que você tem apenas duas proposições ligadas por uma conjunção, tá? Então, lembra, cuidado com essa questão de que apareceu a palavra consequência, não necessariamente vai ser uma condicional. Tem que ter essa casualidade aí. Agora vamos à parte divertida. Se as primeiras 3 colunas da tabela verdade referente à proposição P condicional com R e Q são iguais apresentadas na tabela seguinte, vou colocar para vocês, em que V e Q correspondem respectivamente aos valores lógicos e verdadeiro lógico. Então a última coluna dessa tabela verdade tem valores V ou F, tomados de cima para baixo na seguinte sequência. Ó, ele deu aqui a ordem aqui para vocês. VF, FF, VV, FF. Então vamos lá. Vamos lá. A tabelinha aqui básica, ele forneceu na hora da prova, se eu não estou enganado, forneceu sim. E aí a primeira coisa, a gente precisa resolver P e R. Então eu vou aqui, ó, P e R. Então V com V vai me dar V, V com F vai me dar F, porque eu tenho que olhar a condicional. Então na hora que eu vou montar, ó, V com V vai dar V, V com F vai dar F, V vai dar V, condicional, V com F vai dar F. Sempre que a minha condicional for falsa, ó, o meu resultado final obrigatoriamente vai ser o quê? Verdadeiro, porque eu estou falando da condicional. Então, o que que vai acontecer aqui no final, pessoal? Aqui é a nossa coluna 3, tá? Então, no final vai ser coluna 3 e... Opa, coluna 4 aqui, contei errado, esqueci o R. Coluna 4. Eu queria chamar de C, mas eu falei, vou chamar de C não, vou chamar aqui coluna 4, tá? E 2. Então, aqui botar aqui o 2 e aqui coluna 4. Sabe o que é isso? Mudança de rota. Eu ia chamar de letra C, que é o que eu tenho hábito. Aí eu falei: "Não, não, vou botar outra letra para não confundir". E aí quem me confundiu foi porque eu fugi da rotina 4. Então, vamos lá. Eu vou copiar esses valores aqui, tá?
Ó, esses valores. Então vai ser V com V, tá? F com V. Só que agora o conectivo da ligação é uma conjunção. Então V com V vai dar V. Sempre que aparecer um F, meu resultado vai ser falso. Então eu coloquei a ordem V, 3 Fs, 2V, 2F. Esse é o resultado final. Vou ter dificuldade se eu não lembro aí a relação. Se eu lembrar, não tenho dificuldade, eu tenho que decorar os operadores como eu falei com vocês. Então a sequência informada pela questão está exatamente correta. Em condicional só existe falso quando for VF. Então item certo, aí só alegria na situação. Então a questãozinha que de vez em quando aparece no CESP, é muito comum da banca CESP nessa questão, não pode deixar de realizar. Gostaria que na tabela a seguir, de novo outra tabela, P, Q e R sejam proposições, condicional denote condicional, sim, então, o Vzinho conectivo ou, e o não R, que é a negação da proposição R. Com base nessas considerações, conclui-se que ao preencher corretamente a última coluna da tabela verdade, ocorrerão 4 valores verdadeiros e 4 valores falsos. Vamos ver aí na situação. Então aqui, ó, primeiro eu vou resolver P ou Q, e aí, ó, onde P for verdade, automaticamente já vai ser verdade. Então, por exemplo, essas 4 primeiras linhas aqui, já posso garantir que vão ser verdade. Aí o que? Tem verdade, verdade aqui, então as 6 primeiras linhas já posso garantir que vão ser verdades, tá? Essa coluna de cá é mais simples, porque eu não preciso perder muito tempo, é só pegar a coluna de cá e mudar o valor. Então o que é verdadeiro passa a ser falso, tá? Então só colocar aqui para vocês olharem, o que é verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. Sempre trocando, porque eu estou falando de negação de uma proposição. No final, não posso errar a quarta coluna condicional com a quinta coluna. Então, ó, o resultado final vai ser V com F na condicional da F, V com V vai dar V, V com F vai dar F, V com V vai dar V, V com F vai dar F, V com V, V, F com F, V. Pronto. Então eu tenho 3 valores falsos e 5 valores verdadeiros. A questão falou que seria o quê? Ela falou que seriam 4 verdadeiros e 4 falsos. Então o item está errado, porque na verdade eu tenho 5 valores verdadeiros e 3 falsos. Então aí o meu item está errado na situação. Beleza? A sentença: o Monte Roraima e o Monte Caburaí são exemplos de formações geológicas decorrentes de movimentação de placas tectônicas ocorridas há centenas de milhões. Pode ser representada corretamente pela proposição lógica. E aí? Nós temos essa relação? Ó, cuidado. A frase afirma simultaneamente duas características do Monte Roraima e do Monte Caburaí. Não existe ideia de condição. Se não há o sim, então desconfie da seta, né? Então aqui o item já está errado. A gente não tem essa relação condicional, tá? Então veja aí, o que você tem são 2 sujeitos diferentes, né, são exemplo de formações geológicas decorrentes de movimentação de placas tectônicas ocorridas há centenas, de milhões de anos. Então, na verdade, você tem aí 2 sujeitos, mas um predicado comum. Seguindo o padrão do CESP, já sabe a linha aí de proposição simples, tá? Última questão. Vamos lá com a nossa 10ª questãozinha aí, na sua alegria. Então, pessoal, ó, a variedade de espécies presentes na produção de plantas ornamentais no Vale do Itajaí é consequência de avanços expressivos nas áreas de pesquisa em botânica. De novo, o CESP utilizando a palavra consequência. O trecho de texto precedente pode ser expresso corretamente pela expressão lógica. Aqui não precisa nem perder tempo, né, pessoal? Temos uma proposição simples, tá? Porque relação única, sujeito único aí, é uma proposição simples, não precisa nem perder tempo na situação. Beleza? Então, pessoal, questãozinha legal. Fechamos aí mais um encontro nosso na próxima aula. Espero vocês aí com mais questões. Forte abraço.